Bom dia para vocês, nós estamos na terceira aula do nosso roteiro de missões do mês de janeiro. Para você que está nos acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo também, nós estamos muito felizes com a sua participação. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre a missão da igreja. A liderança da igreja, depois de pensar muito a respeito do que seria uma sintetização da nossa missão, chegou a essa sentença aí. Nossa missão é glorificar a Deus. O pastor Samuel falou sobre isso na nossa primeira aula nesse ano. E de que forma? Fazendo discípulos de Cristo em Anápolis, no mundo, por meio da pregação do Evangelho, do cuidado das famílias, da integração e comunhão dos membros. Essa é sinteticamente a missão da nossa igreja. E hoje eu quero chamar um pouquinho a sua atenção mais para aquele trecho ali do cuidado com as famílias. E por que isso faz parte da missão da igreja? Nós vamos ver um vídeo de 6 minutos da Rosária Butterfield, que é um livro que depois eu vou recomendar para vocês. Mas esse vídeo trabalha um pouquinho de maneira panorâmica a importância da família na missão da igreja. Dá uma olhada aí. Gente, é o seguinte, para você que está nos acompanhando pela internet, infelizmente nós não conseguimos colocar o vídeo dentro da nossa aula, nesse vídeo que você está assistindo. Mas na descrição desse vídeo tem lá o endereço do canal da editora Monergismo, que traduziu o livro da Rosária. A Rosária Butterfield, ela tem 2 livros traduzidos para o português. Um deles é Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, que ela narra essa jornada da incredulidade para a fé cristã. E o segundo, que é o livro que ela se refere nesse vídeo, é O Evangelho e as Chaves de Casa. Os 2 livros são sensacionais, eu recomendo muito que você leia. Eles estão publicados em português pela editora Monergismo, tá bom? Vocês já têm uma ideia de por que a missão da igreja envolve a família, envolve o lar. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês esses 3 aspectos biblicamente: a importância da família, as dimensões da família e a missão à família. Preste bem atenção, não é a missão da família, é a missão da igreja em direção à família. É disso que nós vamos tratar no final da nossa aula. E para isso eu gostaria de convidar vocês a abrir um velho e bom texto bíblico de Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos e aí a gente vai conduzindo o nosso raciocínio nessa direção. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2 narra a criação. E no versículo 7 nós lemos o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O versículo 15 diz o seguinte, desse mesmo capítulo: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o versículo 18 na sequência diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A sequência do texto, agora dos versículos 21 a 25, dizem o seguinte. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E aí estão as palavras de Adão. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora,
um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa é a palavra do Senhor. A importância da família. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a família, ela foi estabelecida por Deus, num processo de criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu também o homem como raça, a humanidade, o ambiente no qual essa humanidade iria viver, o jardim, e também as estruturas para a propagação da família, aliás, da humanidade, que é justamente a família. Então, esse primeiro ponto sobre a importância da família, nós olhamos que Deus estabeleceu na criação a família e a declarou boa. Quando nós percebemos aqui no texto, no versículo 18, não é bom que o homem esteja só, nós percebemos que Deus não coloca a realidade que Ele criou como neutra. Não, Ele estabelece um julgamento. Isso é bom, isso é ruim. E a primeira vez que Deus fala não é bom, é quando o homem está num ambiente solitário. E aí Ele diz, não é bom. Nesse sentido, não há neutralidade na realidade. Deus declara bom e Deus declara não bom. E essa declaração de não bom faz Deus agir. E a solução para aquilo que é estabelecido é uma solução familiar. É o contexto do nascimento da primeira família que faz com que Deus mude um contexto que não era bom para um contexto bom. E isso diz muita coisa a respeito da natureza humana. Mas preste atenção na sequência do argumento. Naturalmente, a família é anterior a todas as outras estruturas sociais artificiais. Para pensar. Nós temos muitas outras estruturas sociais. Nós temos a realidade da gente viver num ambiente urbano. O fato desse ambiente urbano ser regido por leis. E essas leis estarem sendo desenvolvidas por um poder constituído. Tudo isso é estrutural. Tudo isso é estrutural. Mas nós vivemos de maneira a nos organizar de formas diferentes. O Estado pode ser uma monarquia, uma república, ele pode ser um governo totalitário, ditatorial. Tudo isso pode ser combinado, tudo isso é artificialmente armado e existem argumentos para defender uma ou outra coisa. Agora, existe um fato do qual a gente não consegue se desvencilhar. A humanidade termina nessa geração, se a família simplesmente for uma estrutura abolida da sociedade. A família é uma estrutura natural à sociedade, ela não é artificialmente elaborada. É uma coisa da constituição humana. Foi Deus que estabeleceu esse modelo para que não somente a sociedade pudesse florescer, dar frutos, mas também para que a humanidade fosse adiante. Nesse sentido, a família é estruturalmente natural à raça humana. E ela é algo que Deus estabeleceu. Por fim, parece que está descendo aqui, não está legal. Mas vamos lá. Por fim, é o meio para a perpetuação da raça e o ambiente de formação humana. Como eu já falei sobre essa questão da perpetuação da raça, Como eu já falei sobre essa questão da perpetuação da raça, deixa eu desenvolver um pouquinho mais sobre a formação humana. Hoje nós vivemos uma tendência de terceirização da educação das crianças. Terceirização para o Estado, para a escola, para babás, para escola, para a igreja. Todo mundo é responsável pelos filhos, mas biblicamente falando, a formação de um ser humano
ela é entregue à família. E há fatores que podem ajudar, e é exatamente isso que a igreja quer ser, ajudadora nesse processo, mas não é responsabilidade da igreja formar as crianças que crescem na comunidade eclesiástica. É responsabilidade da família. E aí, quando a gente está discutindo a educação pública, é muito delicado conversar sobre isso, porque nós vivemos num mundo que coloca tanta fé na escola e nas instituições de ensino, como se elas fossem responsáveis por educar, humanizar, moralizar e até mesmo ensinar a espiritualidade para as crianças. O plano de Deus é bem diferente disso. Eu gostaria de citar aqui uma obra que eu recomendo que você dê uma olhada, não é pequena, mas vale a pena, que é o ensino do Trivium. Trivium é um ensino clássico, na Idade Média era apresentado como lógica, gramática e retórica. É uma forma diferente de pensar o ensino. Eu recomendo que você pelo menos dê uma olhada nesse material, porque ele pode mudar muita maneira como você entende educação. Tem que peneirar muita coisa, tá? Eu estou indicando aqui, mas você tem que ler com filtros. Como tudo que você tem que ler. É uma obra aí do Harvey Bluedorn. Você entendeu? E lá está escrito o seguinte, vamos lá. Conforme somos transformados por dentro, começamos a transformar as coisas por fora. Em primeiro lugar, o nosso comportamento é transformado. Depois, o ambiente imediato é trazido à ordem. A seguir, a família. Na sequência, a vizinhança social. E em seguida, a comunidade. Depois, as instituições da comunidade. Comércio, igreja, o governo civil. O potencial para a verdadeira mudança da cultura está com quem renova a cultura e transforma a família. Pois a família é um instrumento que Deus escolheu para transformar a cultura. Só por meio da transformação da família, a sociedade pode ser reconstruída para estar de acordo com a ordem cristã e com o governo de Deus. Essas afirmações são muito fortes. E elas cabem assim uma discussão bem longa a respeito disso. Mas você percebe que hoje nós vivemos em um ambiente em que a família é relegada de lado. Não há políticas públicas, com raríssimas exceções, para a família. O governo está muito preocupado com outras esferas, em regulamentar o ensino escolar, em regulamentar e colocar toda a sua energia, por exemplo, em estabelecer normas sociais. E eu não acho que o governo tem que ficar regulamentando a vida da família, não, tá? Isso é muito perigoso. Mas o ponto é que nós vivemos num ambiente em que a família é relegada à insignificância social. E não é isso que a Bíblia ensina. Na verdade, a Bíblia ensina uma transformação de dentro para fora, que alcança primeiro o próprio indivíduo e que se estende para o seu círculo imediato e que vai se propagando para os seus vizinhos e que vai alcançando a comunidade à medida que isso vai se manifestando. Mas veja que é orgânico, é elementar. E essa é muita discussão que a Rosária levanta no seu livro e que a gente vê, por exemplo, no ministério do Francis Schaeffer, tão frutífero em Labri, que era justamente um ministério de hospitalidade e evangelismo através de conversas francas ao redor da mesa. Mas, preste bem atenção, a família ela não é só importante do ponto de vista missionário, porque ela é relevante na cultura, mas ela está sob ataque e muitos discursos dissonantes. Por isso também a família precisa ser generosamente tratada no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, na sua missão. Porque a
as dimensões da família também estão sob discussão e ataque. Hoje a gente vive numa sociedade, numa cultura, que altamente questiona esse negócio de a família ser estabelecida num formato em que homem e mulher se unem e têm filhos, e os seus filhos deixam o lar para se unir a outro núcleo familiar, e isso estabeleceu uma comunidade familiar. Gente, isso está altamente em discussão na nossa sociedade. Aliás, não só em discussão, mas sob ataque. Ataque ideológico, ataque intelectual, ataque legislativo. E a gente precisa entender que a Bíblia estabelece um padrão para essas relações. E quando a gente distorce esse padrão, a gente pode emular, sintetizar outros modelos familiares, mas as consequências vão ser muito graves. Sobretudo para a geração que nasce nesse ambiente de distorção. Veja que o simples falar sobre isso, nós vamos publicar isso na internet, pode ser taxado e criminalizado como um discurso preconceituoso. E, na verdade, o que nós queremos aqui é discutir abertamente essa questão. Porque nós precisamos criar uma sociedade que trata com argumentos abertamente sobre todos os assuntos. E não simplesmente trata com lacração e meme as realidades que são muito complexas e que precisam da nossa atenção. Preste atenção, família na Bíblia, ela é primordialmente estabelecida com foco no casal e não nos filhos. É o homem e a mulher que são o núcleo familiar. Existem muitas famílias cristãs disfuncionais em que o casal vive em função dos filhos. E isso é errado biblicamente, porque uma família ela está centrada na manutenção de uma boa relação entre um homem e uma mulher que se unem em aliança. E essa união, ela envolve 3 movimentos. Ela envolve o movimento de deixar pai e mãe, unir-se, que leva a vida toda, em uma só carne com alguém, e tornar-se na vida do outro a extensão de si mesmo para uma próxima geração. Isso é uma família. 3 movimentos: deixar, unir e tornar-se. E é nesse movimento que aparecem os filhos. Hoje nós temos casais cristãos que olham com maus olhos terem filhos, porque dá trabalho demais. É muito melhor criar um cachorro, né? Mas a realidade é que quando a gente olha para o modelo bíblico de família, filhos são herança do Senhor, eles não são um peso. E a nossa sociedade trata crianças como um empecilho. A fé cristã tem uma outra perspectiva sobre isso. Mas na igreja, às vezes a gente toma por pressuposto que isso está colocado na mente de todo mundo que crê e a gente não trabalha conceitualmente essas realidades. Mas nós lidamos com a família, infelizmente, de um jeito muito mundano. E os resultados disso vão aparecendo no dia a dia da comunidade. Na falência dos casamentos, na terceirização da educação das crianças, nos conflitos domésticos que são inevitáveis, mas que ganham uma proporção insustentável. E é por isso que é parte da missão da igreja lidar com questões familiares. A família não é periférica no ambiente da igreja, ela é parte central da nossa missão. Nós precisamos, de fato, alcançar povos que ainda não ouviram o Evangelho, enviar missões para outras nações em que a igreja não é forte o suficiente para estabelecer programas de plantação de igreja, alcançar cidades em que a igreja, ainda na nossa nação, não tem uma representatividade forte. Tudo isso é muito importante.
o evangelho vai falhar na próxima geração se nós não cuidarmos do lar. O movimento de missões modernas mostra isso para nós. Veja a Europa hoje. A Europa hoje é um país, é um continente pós-cristão, muito por conta de uma negligência doméstica em relação à fé. E nós não somos melhores do que eles. Nós lidamos com um contexto muito complexo que também faz com que a gente caia nos mesmos erros, só que num cenário diferente. E é por isso que a missão da igreja envolve a família. Vamos caminhar para a última e a parte mais importante da nossa aula, para a gente discutir, mesmo que de maneira elementar, o que é de fato essa missão à família. E a Bíblia tem muitos textos que tratam sobre isso. Eu escolhi um, por conta do tempo e do formato que a gente tem aqui. Mas a gente podia estudar um ano inteiro só sobre textos que falam sobre como a igreja pode ajudar a família a se estabelecer e ir adiante. O texto que eu escolhi é justamente o de Tito, capítulo de número 2. Abre a sua Bíblia para a gente dar uma olhada nesse texto. Tito é uma carta do apóstolo Paulo a um jovem pastor que precisava ser orientado quanto a decisões estratégicas do ministério e que, portanto, tinha nas palavras do apóstolo a orientação necessária para o que priorizar, onde ele tinha que gastar o seu tempo, investir os seus recursos, para que o evangelho pudesse prosperar na comunidade que ele estava pastoreando. E é interessante que, dentre muitas outras coisas que Paulo fala nessa carta curtinha, ele dá grande espaço à questão familiar. São só 2 capítulos, e a metade do 2º capítulo trata só sobre família. Isso já diria muita coisa para a gente. Mas veja o que o texto diz. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, Paulo aqui está falando sobre doutrina da igreja. Ele já elaborou sobre o Evangelho de Jesus Cristo no 1º capítulo, e é o que ele faz, por exemplo, em Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 4. Mas no final da carta, ele aplica essa doutrina à vida prática. E qual é a aplicação dele? Ele começa pelos homens. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Você pode falar assim, bom, Paulo está falando só dos idosos aí, então está tudo certo. Ele não deu nenhuma palavra para os jovens. Calma, presta atenção. Paulo coloca aqui os idosos numa cultura que não tratava com desprezo a terceira idade, como a nossa cultura trata, embora a gente tenha um discurso aí politicamente correto de valorização da terceira idade. Uma sociedade que valoriza os idosos não constrói, não se organiza da maneira como a gente faz. O Japão é diferente da gente, porque eles valorizam a terceira idade. Mas nós somos uma cultura que valoriza a juventude. E ênfases culturais, elas estão aí e elas precisam ser entendidas. Mas na cultura em que Paulo escreveu, os idosos eram o modelo final. Então, quando ele escreve aos idosos, ele fala assim, essa aqui é a meta para todo mundo. Todos os homens deveriam ser assim. E o padrão que ele estabelece não está ligado, preste atenção, a uma erudição intelectual reconhecida pela sociedade, nem a elementos que são ligados à prosperidade financeira ou a outras coisas que estão muito em voga, inclusive dentro da igreja. Mas ele estabelece um perfil de temperância, isso é, de equilíbrio, que demonstra maturidade, respeito público, sensatez, de uma fé sadia. E a gente poderia desenvolver o que significa fé sadia aqui. E amor, a constância. Você está percebendo um equilíbrio nas coisas? Paulo estava falando de um tipo de homem que a igreja precisa produzir
no seu convívio por causa da doutrina que prega. E esse tipo de homem atua no lar de uma maneira muito específica. Você pode estar achando que eu estou forçando a barra em aplicar isso ao ambiente familiar, porque afinal de contas ele falou de idosos, não falou de maridos. Mas é exatamente esse o contexto em que Paulo está aplicando as coisas. Senão veja você a sequência. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Naquela época a mulher já bebia, né? Isso é interessante. Sejam mestras do bem. E curiosamente, aqui Paulo está colocando a mulher numa função de ensino. De ensino. Aqueles que questionam que a mulher é colocada só num ambiente doméstico, não. A mulher tem uma função de ensino fundamental aqui, sobretudo numa realidade interessantíssima. Olha só, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e os seus filhos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quem aqui já nasceu sabendo, eu estou falando de quem já casou, sabendo ser marido, sabendo ser esposa? Quem aqui, quando teve um filho, sabia como cuidar desse filho? A gente não sabe essas coisas. Só que se a gente não cria uma comunidade onde as mais experientes instruem as mais inexperientes, nós geramos um gap entre gerações e não aproveitamos o aprendizado que leva tanto tempo para ser construído. Essa é justamente a função da igreja. E isso não é uma coisa natural a nós, porque dar palpite furado na família dos outros é muito fácil. Agora, o duro é você se constituir através de um relacionamento de amizade, proximidade, a autoridade de ter o direito, de ter a voz, de realmente ser ouvida, de ser ouvido em uma situação de crise dentro do lar. E isso leva tempo. E isso é fundamental para a vida familiar, porque nenhum de nós aqui sabe, de fato, reger biblicamente os papéis que recebeu no ambiente familiar. Aí você pode falar assim, não, mas isso é para pai, mãe, isso não é para adolescente, jovem. Não, é sim, porque a Bíblia tem mandamentos muito claros a respeito de como você deve tratar o seu pai e a sua mãe. E quando a gente tem uma conexão entre as gerações, em que você tem uma geração de juventude mais madura do que a anterior, e fala, eu já passei por isso aí, lá em casa já deu altas tretas entre eu e o meu pai sobre esse assunto, e sabe de uma coisa? Depois de um tempo eu percebi que nem ele tinha razão, nem eu, estava todo mundo errado. Sabe essa conversa aberta? A igreja precisa ser esse ambiente. E quando nós não construímos intencionalmente esse ambiente, ele não se manifesta de maneira espontânea, natural. Deixa eu olhar para o relógio, porque eu me empolgo e aí nós atropelamos o tempo. Tá bom? Mas vamos continuar. E qual que é a instrução? A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Gente, esse versículo é para pôr de cabeça para baixo o discurso feminista da nossa época. Porque eu estava ouvindo, por exemplo, uma blogueira muito influente falando do retrocesso que a pandemia trouxe à vida da mulher, porque ela teve que voltar para casa. Porque isso é um absurdo, isso é uma realidade de 100 anos atrás que nós estamos vivendo, e essa pandemia é um negócio terrível, porque ela está pondo pai e mãe em casa, e isso é absurdo. Gente, presta atenção, cada família encontra o ritmo mais saudável de conciliar horas de trabalho e administração doméstica. Não tem receita pronta.
esse negócio depende muito do contexto de renda, de função de trabalho, mas uma coisa é verdade. Tratar com desprezo o ambiente e o trabalho doméstico não é bíblico. Não é bíblico. E isso é uma coisa que precisa ser conversada abertamente, porque é dessa forma que a nossa sociedade trata, abertamente, mas com desprezo. Você ser uma mulher que trata com zelo das questões domésticas, você é uma mulher retrógrada, atrasada, que não entende o seu tempo e a sua época. E aqui Paulo está falando exatamente o contrário. Ele está dando uma direção apostólica sobre esse assunto. E ele está ligando isso não a usos e costumes, mas à doutrina, ao evangelho, por causa daquilo que a gente entende sobre o que é o mundo que Deus criou e a maneira como ele se estrutura. Não é uma questão de você ser conservador ou progressista. É você crer ou não na autoridade das Escrituras para ela ser norma para a sua vida. E aqui cabe muito tempo de discussão também. Mas vamos continuar com o texto. Olha que ele também se dirige aos jovens. Quanto aos moços, e ele vai adiante, ele diz o seguinte: de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E aqui estabelecer critérios para que você tome as decisões mais importantes da sua vida nesses próximos anos que estão à frente de você, talvez seja a coisa mais importante que você possa refletir. Eu vou te dar um exemplo. Quais são os critérios que fazem com que você entenda que uma menina é interessante para você se aproximar dela? Quais são os critérios para você interpretar que uma determinada formação vai ser exatamente aquilo que vai ser o melhor para você? Essas escolhas, elas estão muito ligadas aos seus próximos anos. Agora, nós vivemos numa sociedade que é muito guiada por modismos e discute pouco critérios. E o que de fato faz com que uma profissão possa ser, uma formação possa ser abençoadora para uma profissão, e uma pessoa possa ser interessante para você se unir a ela, está ligado a critérios muito objetivos, que se você não for criterioso em zelar desses princípios, você vai aceitar qualquer coisa. E isso vai ter muitas consequências, porque oferta tem demais por aí. Mas o ponto é, quais são os critérios? E esses critérios a gente precisa tratar sobre eles abertamente. Por fim, eu queria aplicar essa nossa conversa em 3 direções diferentes. A primeira delas, e com 3 textos diferentes, é o seguinte. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8, é um texto interessantíssimo. Porque você pode estar aqui falando assim, poxa vida, se eu não sou casado, se eu sou viúvo, ou se eu sou divorciado, não tem esperança para mim se eu não casar de novo, porque todo o plano do Evangelho é para uma vida familiar. Não é verdade. Preste atenção no que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 diz: e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Olha que interessante. A fé cristã foi a primeira religião a entender que o celibato, a vida de solteiro, a vida de uma pessoa que é viúva, a vida de uma pessoa que passou por um divórcio, não precisa de um casamento para que ela seja completa, para que ela seja abençoadora e frutífera. Pelo contrário, o nosso Senhor morreu solteiro. O apóstolo mais frutífero que a igreja teve não se casou. Porque a vida de solteiro, ela tem bênçãos e liberdades e mobilidades que podem ser muito úteis para o reino. E a gente não olha para o solteiro, para o separado, para o viúvo, como se ele fosse uma pessoa aleijada da comunidade. Pelo contrário, nós somos uma família da fé justamente porque a igreja é uma família. E a família do sujeito, a extensão de pai, mãe, irmãos, e os vizinhos e a comunidade que a cerca, claramente pode fazer com que essa pessoa viva o centro da vontade de Deus sem se casar. Isso é uma bênção. Não se sinta pressionado por isso. Talvez Deus tenha esse caminho para você. Pense muito antes de fazer um compromisso.
Em segundo lugar, a aplicação está com relação aos maridos. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E nós vivemos uma geração em que os homens são muito ausentes do lar, muito ausentes. A vida comum do lar diz respeito à limpeza do lar, à educação dos filhos, à dinâmica dos horários da casa, à manutenção das roupas e da realidade que envolve todas as coisas comuns da casa. Só que culturalmente nós vivemos num ambiente onde, se o marido coloca dinheiro em casa, ele está justificado da sua função. Isso não é bíblico, gente. Isso é errado. Isso tem consequências espirituais. E outra, a maneira como trata a mulher também é uma coisa que precisa ser discutida. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Consequência espiritual da negligência disso: para que não se interrompam as vossas orações. É sério. A vida doméstica e a maneira como os homens tratam a vida doméstica influencia na maneira como você ora e como essas orações são recebidas. Entenda, eu não estou dizendo aqui que Deus recebe você na presença dele porque você é um bom marido. Nós somos salvos pela graça. Agora, Deus olha como filho, para a filha dele que ele entregou aos seus cuidados e fala assim: nós vamos ter que acertar as contas. Porque o meu filho morreu por essa mulher que você não trata bem. E aí, meu amigo, o problema é um pouco mais sério. Vamos caminhar? Por fim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele ainda que não obedeça à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Eita, menino! Aqui nós nós percebemos o apóstolo Paulo com muita sabedoria colocar as mulheres numa situação de reflexão. Há dois impulsos muito, muito fortes no coração feminino, que é o desejo de autonomia e o impulso por influenciar através do muito falar. E aí o apóstolo Paulo falou assim: olha, você já parou para pensar que existe um caminho diferente? De uma conduta que constrange até mesmo aquele que não crê naquilo que você crê. E me parece que é uma tendência que as mulheres vêm antes para o caminho da fé do que os maridos, porque Paulo ele trata disso. E quando a gente olha na prática, essa é a realidade. Muitas vezes as esposas são muito mais tementes a Deus e clamam para que os seus maridos mudem a conduta, mas o Paulo fala assim: olha, você precisa calibrar a maneira como você entende que isso vai acontecer. Meus irmãos, essas coisas não são simples. Não são simples de falar, mas são muito complexas de se implementar na vida prática. E é por isso que a família precisa de uma atenção muito especial quanto à missão da igreja. Nós somos uma igreja que entende que a família deve ser não somente uma base para que a missão vá adiante na sociedade, no mundo. Nós somos uma igreja que entende que a família é alvo da missão de Deus. E que nós, como discípulos de Jesus, precisamos estar atentos à vida doméstica, a começar da nossa vida doméstica, se estendendo para a realidade comunitária. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê graça, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, pela palavra do Senhor, pelas instruções, ó Deus, tão elementares que a palavra do Senhor traz à nossa vida diária, mas que nós negligenciamos por conta, Deus, das pressões desse mundo, pela realidade, ó Deus, da cultura na qual nós nascemos, que não nos ensina, Deus, a viver domesticamente aquilo que o Senhor tem para o mundo inteiro.
Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor avive a obra do Senhor nas famílias da nossa igreja. Nós pedimos que o Senhor, ó Deus, influencie a nossa cidade pela maneira como a gente vive dentro de casa. E que isso, ó Deus, seja bênção para o nosso país e para as outras nações, a partir das pessoas, ó Deus, que são formadas, instruídas e crescem dentro dos lares dos filhos do Senhor. Nós te pedimos isso sinceramente e na consciência de que se o teu Espírito não fizer uma coisa nova no nosso meio, nós por nós mesmos não vamos conseguir. Mas nós cremos na tua graça, no Evangelho que nos alcançou, mesmo a gente não merecendo. Por isso, ó Deus, abençoa as famílias dessa igreja e nos faz um ambiente mais salutar, ó Deus, para a vida familiar florescer nos princípios do teu reino. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.